Quem aqui tem um grande projeto? Antes de você levantar a mão, deixa eu reformular. Você tem um sonho que começou a dar mais ou menos certo e virou um projeto. Porque sonho é enquanto está só na sua mente, né? Mas quando você já começa a trabalhar o sonho e alguma coisa já começa a andar, vira um projeto, às vezes até um projeto de vida. Quem aqui tem um projeto, tá metido num projeto e você acredita que é isso que vai ser algo que Deus te deu e que isso vai te ajudar muito? Quem está mais ou menos nisso? Muita gente. Você precisa estar preparado então para algumas coisas que eu quero te instruir e alertar nesta manhã. Porque a Bíblia diz em Mateus, a partir do versículo 18, Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada, ou seja, ainda não casada, com José, antes de se ajuntarem, ou seja, antes de terem relações, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era homem justo e não a queria infamar, ou seja, difamá-la, espalhar por aí algo ruim sobre ela, não queria colocar uma má fama em Maria, resolveu deixá-la secretamente, ou seja, resolveu ir embora, né, como a gente diz aqui no Rio, meteu o pé, resolveu desaparecer em segredo. Eu não vou prejudicar a menina não, eu nem sei se isso é verdade ou não é. Maria, segundo os teólogos, tinha aproximadamente 14, 15 anos quando ficou grávida de Jesus. Então, José decide não colocar esse peso nela, não acabar com a vida dela, porque naquela época, você imagina, na época da lei, você sabe disso, o peso do adultério, o castigo do adultério era o quê? Alguém lembra? Apedrejamento. Então, eu não vou botar esse peso na menina, às vezes não é bem isso. Essa história está mal contada, né? Porque assim, desde que o mundo é mundo, as pessoas engravidam quando tem relações. Aí ela vem falando que foi o Espírito Santo, né? Você imagina hoje em dia, faltam 10 dias para o casamento, ela vem: eu tenho uma notícia para te dar. O quê? Estou grávida. O cara desmaia, né? Mas eu estava esperando o casamento. Mas fique tranquilo, porque o que está vindo de mim foi Deus que botou. É isso que o noivo faria, começaria a rir. Você está brincando comigo, né? Só que a Bíblia diz que José era um homem justo. Ele pesava as coisas, ele calculava o impacto das decisões. Melhor para mim é só desaparecer. Não dá para aceitar isso, está muito confuso. Mas também para não botar uma má fama nela, depois ela não conseguir casar de novo, ou então ser apedrejada, ou qualquer tragédia dessa, é melhor eu ir embora. Repare o seguinte: carregar um projeto de Deus é tão especial que alguns efeitos colaterais, como quem está mais próximo de você querer te deixar, te abandonar secretamente, pode acontecer. Maria escolhe um homem justo para casar, e o homem justo escolhe a Maria, uma virgem, para casar. Eles se davam bem, estavam bem. Só tinha um problema: Maria foi a escolhida para carregar o maior projeto de Deus na terra, Jesus. E quando Deus escolhe você para carregar um projeto dele aqui na terra, efeitos colaterais são inevitáveis. Se você não aprender a lidar com os efeitos colaterais de carregar um projeto de Deus, você nunca vai carregar nada. Então não adianta querer ser relevante, não adianta querer fazer a diferença na sociedade, não adianta querer ser o melhor profissional na sua área, porque tudo que vai fazer tua vida dar certo é um projeto de Deus na sua vida. Só que projetos de Deus trazem efeitos colaterais. E o primeiro efeito colateral que deu na vida de Maria é: estou grávida do Espírito Santo e meu marido, que ainda nem casou, né? Meu futuro marido quer me abandonar. Agora, abre comigo no primeiro livro de João. Olha que coisa interessante. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 19. Diz assim:
Eles saíram de nós, mas não faziam parte de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco até o fim. Mas isto é para que se manifestasse que não todos são de nós. Na versão que está aqui, eles saíram do nosso meio, melhor ainda, olha só. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos... Quando você começa a carregar um projeto de Deus, existem pessoas que vão querer sair fora da tua vida. Por inveja, ou você acha que é fácil lidar quando Deus está usando você, quando você está prosperando, quando o teu negócio está dando certo, quando a tua família está unida e a dela está destruída, o negócio dela não anda, ela te vê viajando para tal lugar e ela está indo para Maricá passar as férias. Não entendi. Estão rindo de quê? Lugar muito bom, inclusive eu tenho um terreninho lá. Que Deus prospere aquela cidade. Né? Estou com esperança. Me enganaram há um tempo atrás, falou, compre Maricá, vai valorizar. Fazem 17 anos que eu estou esperando isso acontecer. Mas eu creio, eu sou um homem paciente. Então não é fácil para as pessoas ver que você carrega algo que elas não conseguem carregar. Então algumas pensam em ir embora, seja por inveja, seja porque não aguenta mais ficar do teu lado, não sabe lidar com isso, ou porque tem pessoas que não estão entendendo nada, apesar de serem justas, serem boas, não estão entendendo nada e falam assim, quer saber, eu vou embora só para não me meter em problema. José não estava com inveja de Maria. José não tinha nenhum problema com Maria, ele só não estava entendendo nada. Tem gente que vai sair do teu lado ou vai tentar sair porque não está entendendo nada. Agora, se essa pessoa não tem que sair, porque pertence à sua vida, vai acontecer a continuação de Mateus aqui. Volta para Mateus. Versículo 20. E projetando José fazer isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor e disse, José, filho de Davi, não tema, não tenha medo em receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José então volta para casa e resolve casar com Maria. A Bíblia diz nos versículos seguintes que ele resolveu não tocá-la até que o menino nascesse, depois a toma como mulher e tem outros filhos com ela. Quando alguém intenta sair da tua vida, mas não é para sair, fica tranquilo, vai ter uma intervenção divina que vai trazer ela de volta. Agora, quando a pessoa quer sair da tua vida e o anjo não foi lá falar com ela, deixa embora, porque ela parecia que era da tua vida, mas não fazia parte dela. Por isso 1 João diz o seguinte, eles pareciam que eram dos nossos, mas não eram, porque se fossem, não tinham saído da gente. Eles estavam entre a gente, mas não faziam parte. Tem gente que está na sua vida, mas não faz parte da sua vida. E quando ela vai embora porque não entende o projeto de Deus na sua vida, você tem que deixar ir. Porque quem tem que voltar, a intervenção divina faz voltar. Dá um sonho, dá um incômodo, fala, vou lá pedir perdão para ela, vou voltar, vou pedir para... Porque não consegue ficar longe do projeto que Deus te deu. O projeto de Deus na vida de Maria era muito confuso. Ela estava grávida dizendo que era do Espírito Santo. Mas as coisas que você não consegue explicar porque não tem explicação, Deus intervém num sonho, numa revelação, na leitura da palavra. Deus dá o jeito dele de falar para quem tem que continuar do seu lado, porque carregar um projeto divino gera muitos efeitos colaterais. Minha esposa está grávida e é o nosso 4º projeto, né? A gente está projetando direto. E carregar esse projeto gera alguns efeitos colaterais. A mulher fica acima do peso. E assim, eu dei uma aula esses dias para o nosso clube de inteligência, falando sobre algumas diferenças no relacionamento de homem e mulher.
o homem ele foca muito no status, ele tem que estar sempre bem, carro, relógio, para mostrar para os amigos. É isso que o homem se realiza com status, a mulher se realiza com estética. A mulher sempre acha que está acima do peso, a mulher sempre tem que fazer um negocinho, sempre tem um negocinho para fazer, né? A mulher tem isso. Nunca você pode falar para uma mulher assim: gente, o que aconteceu contigo? Você engordou? Acabou a vida dela. O homem conta com o outro, fala, seu barriga. Ele tá nem aí. É assim, não é? O homem não tá nem aí. Você não pode falar mal do carro dele. Agora, xingar ele, falar que ele tá careca, barrigudo, não tem problema nenhum. Se o homem chega numa festa e os dois estão com a mesma roupa, fala assim: nunca mais compro lá na C&A, lá, só pobre compra lá. Um começa a zoar o outro. Se a mulher chega na festa e as duas estão com o mesmo vestido, acabou, vamos embora agora, amor, vamos embora. Eu não vou passar essa humilhação aqui. Estava explicando isso, né, na aula. Porque cada um reage de uma forma, e para a mulher é muito difícil essa questão de ficar acima do peso. Então você está carregando um projeto que você fica acima do peso, aí vai atingir diretamente a sua autoestima, que para qualquer ser humano é difícil, porque tem projetos divinos que mexem com a tua autoestima. Você vai dormir mal, né? Como é o nosso quarto projeto, já estou acostumado, vira para cá, vira para lá, não estou encontrando posição aqui, vira, estou com dor nas costas, então, vai no banheiro toda hora, porque a bexiga fica pressionada, dá mais vontade de ir no banheiro. Você tem que tomar vários cuidados, tem muitos efeitos colaterais que são incômodos. Tem gente que passou por uma gravidez e fala: nunca mais na minha vida eu vou passar por isso de novo, Deus que me livre. Está no 5º hoje. Sabe por que a mulher que falou: nunca mais eu vou ter um filho na minha vida, está no 5º hoje? Sabe por quê? Porque quando o bebê nasce e a médica coloca a recompensa daquele projeto na mão, a recompensa faz ela esquecer todos os meses de incômodo e de dor. Ela fica 9 meses incomodada, mas o pior momento ainda vai vir, a dor do parto. Ela esquece 9 meses de incômodo, ela esquece 9 meses de efeito colateral, ela esquece a dor do parto, quando aquele bebê, ou seja, a recompensa, vem aqui no peito dela. Eu venho aqui para te dizer que não importa o tamanho do projeto que Deus está colocando em você, a recompensa vai apagar todo o processo difícil, todo o incômodo que você está sentindo para gerar esse projeto, porque não existe projeto divino que não dê certo, se você simplesmente continuar fazendo. A recompensa, ela cumpre esse papel de ir apagando as dores. Eu sofri para tal coisa acontecer, mas você nem lembra. Você nem lembra. É igual a pessoa que trabalhou muito para ser milionária. Quando ela consegue, ela não lembra da época que pegava trem. Fala assim: é mais ou menos que eu lembro. Porque as coisas boas deletam as coisas ruins da tua mente. Então você precisa ter certeza que quando Deus coloca um projeto na tua vida, como colocou na vida de Maria, algumas pessoas não vão saber lidar com isso. A única coisa que você tem que fazer é continuar carregando o projeto. Maria carregou o projeto 9 meses, aí vem Jesus, ela continua cuidando. Lá na morte, 33 anos depois, na cruz, todo mundo vazou, ficou ela e João. E ela continua até o fim. Porque quando Deus te entrega um projeto, é para você cuidar. Por que Deus entregou para Maria? Porque só ela podia cuidar desse projeto. Deus sabe por que está te entregando o que está te entregando. Seu temperamento, sua experiência de vida. Deus sabe exatamente de onde você veio, o que você é capaz de fazer. Então, quando Ele coloca um projeto na tua mão, Ele sabe que você é capaz de cuidar. O único que pode estragar tudo é você desistindo no meio do caminho. Porque nenhuma armadilha de fora, nenhum inimigo, nada que foi levantado contra você pode destruir esse projeto, a não ser que você mesmo decida, por livre e espontânea vontade, de desistir. Maria não desistiu. Herodes lançou uma lei que ia matar todos os meninos. Ela pegou o menino com o pai e foi para onde? Para o Egito. E passou parte da infância de Jesus no Egito. Agora é o seguinte: hebreu não poderia trabalhar no Egito naquela época. Não se davam bem, o hebreu não tinha espaço de trabalho. Como é que eles sobreviveram tanto tempo no Egito?
É porque junto com um projeto que Deus envia, sempre vem a provisão para que ele se cumpra. Às vezes você não está prosperando financeiramente, inclusive, porque você não está executando o projeto divino da tua vida. Então você fica correndo atrás de dinheiro, trabalhando por dinheiro, em vez do dinheiro estar trabalhando para você. Quando Jesus nasce, vem 3 magos, você conhece essa história, e ofertam para ele o quê? Ouro, incenso e mirra. Nos dias de hoje isso já valeria uma grana. Imagina 2000 anos atrás no Oriente Médio. Esse foi o dinheiro suficiente para a infância de Jesus. Ouro. Incenso, que era vendido a fortunas por causa dos rituais religiosos. Mirra, que era feito perfumes e outras coisas. Era muita matéria-prima para se trabalhar a vida toda. Porque quando Deus dá um projeto para Maria, também dá um sustento. Jesus, quando estava na cruz, agora ele ia para o Pai, mas ele olha para Maria e para João e fala assim: Maria, mãe, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Ele parte, mas o projeto continua sustentando Maria, só porque ela foi até o fim. Não tem data de validade quando Deus resolve fazer algo na tua vida. Por mais que saia dos teus olhos, como Jesus saiu dos olhos de Maria, ele continua sustentando, ele continua provendo. Deus coloca um projeto divino na tua vida, primeiro porque sabe que você pode carregar, segundo porque sabe que você vai até o final com ele, é por isso que você só precisa continuar andando, e terceiro porque tem um plano de provisão atrás desse projeto. Muita gente não está crescendo, mas em tudo, não é só financeiramente, não, é na vida, é no casamento, na intelectualidade, não consegue progredir na inteligência, nunca tem sabedoria para tomar decisão, nada acontece porque essas pessoas estão fora do projeto que Deus deu para elas. Você imagina se Maria falar: olha, eu vou ter Jesus, é muito legal, mas eu tenho um chamado mesmo para abrir um restaurante, eu vou vender falafel aqui em Israel. Porque tem gente que já está com um projeto divino, mas na primeira dificuldade do tipo Herodes está me perseguindo, eu desisto. E o dinheiro não entrou esse mês, vou abrir um restaurante. Você está sempre tentando dar um jeito de não cumprir o propósito divino na sua vida. Porque o ser humano tem problema em ter paciência, em esperar o tempo certo, em fazer a coisa na hora certa. O ser humano tem problema com isso, ele quer dar um jeito agora. E Deus não está falando comigo, eu vou agir. Como se você fosse fazer melhor do que Deus. Maria não, a Bíblia diz que Maria via tudo. Via o que Jesus fazia, via o que o povo fazia com Jesus, e a Bíblia diz assim: e Maria guardava todas essas coisas em seu coração. Ela não falava nada, ela observava. Porque a sabedoria não está no falar, está no observar. Então ela ia se entesourando de sabedoria para continuar tocando o projeto. José desaparece, os teólogos dizem que ele morre ainda na adolescência de Jesus, mas você pode ver que Deus também tem um trato especial com as mulheres. Quantas mulheres nós temos aqui? Grave isso. Essa é a estatística. Quando um casal se separa, quem fica com os filhos? Quando um casal briga, quem resolve sair de casa? O homem. O homem tem uma facilidade biológica, inclusive, de se desprender do que construiu. A mulher não consegue deixar aquilo que ela projetou. A mulher vai até o fim com seus filhos. O homem fala: fica aí vocês, tchau. Por isso que eu tenho pregado muito sobre paternidade, porque nós precisamos reconstruir a moral dos homens. Não precisa ser religioso para você cumprir o que prometeu. Seu pai que decidiu, fez o filho, agora vai ser pai. Vai dar uma de maluco e vai sair? Não precisa ser crente nem católico para assumir tua função de pai. Volta aqui e cuida dos teus filhos. Fez, casou, a mulher serviu por 10 anos, agora não quero mais não, está velha para mim. Quê? Agora cuidou dos teus filhos, que levantou tua empresa, vai ficar. Perto de mim, irmão, eu até bato, você não tem noção. Espero que não me denuncie, estou brincando. Porque as pessoas, os homens têm facilidade em largar projeto, mulher não, vai até o final. Por isso Deus confiou o maior projeto dele a uma mulher. Poxa, as mulheres nem deram um amém. Vocês estão devagar, estou dando uma moral para vocês aqui contra a minha vontade.
Maria recebe aquele projeto e agora ela vai ter que lidar com o sentimento, porque mulher tem um seguinte: por mais que José não tenha saído de casa, só porque ele quis sair, imagina o problema que gerou. É ou não é? A mulher não pode ler uma intenção. Se a mulher vê a intenção, ela já pira. O marido, sabendo disso, coloca muita senha no celular. Um amigo meu recentemente sentiu uma pontada no coração, começou a ter um ataque cardíaco, caiu, foi ficando meio subconsciente, meio inconsciente, quer dizer, a esposa falou: me dá a senha do celular para eu ligar. Ele levantou e falou: não, eu aguento ir para o hospital sozinho. O cara recuperou na hora. Foi tipo um milagre. O cara saiu, foi andando para o hospital tranquilo. A mulher, ela se só perceber a intenção da coisa, é a mesma coisa que tivesse feito, ela já fica. Imagina como Maria teve que lidar com a intenção de José de ir embora. Peraí, a gente está recebendo um grande projeto. Porque tem gente também que te abandona porque ele não foi o criador do projeto. Tem gente que não sabe lidar em ser o segundo. Então, como José não foi o criador do projeto, isso pode ter atingido ele também. Ele falou: o projeto é de Deus e você, eu vou ficar o quê? Vou ficar de babá aqui? Tem gente que não suporta em ser o ajudador do projeto. Ele quer fazer parte, ele quer ser o principal. E tem pessoas, vou repetir isso, desse tipo, que vão ter que ir embora da sua vida, você vai ter que deixar ir, porque não fizeram parte da sua vida mesmo. E tem pessoas que Deus vai convencer a voltar. Porque quem convenceu José a ficar não foi o argumento de Maria, foi a intervenção divina. Tem coisas que você não vai convencer ninguém a ficar na sua vida. Tem coisas que você não vai convencer o fulano a fechar um negócio contigo. Tem coisas que você vai ter que contar com a intervenção divina. E a pessoa já vem com o coração pronto, preparado, quebrantado para aceitar aquele projeto que você está propondo. Cada um que está aqui carrega um projeto divino, sabendo ou não. Às vezes você não tem a mínima ideia, mas ele já está em você. Eu tenho carregado um projeto de Deus na minha vida há um tempo, e eu tenho sofrido todos os efeitos colaterais. Se eu for falar só desse mês, eu estou há 34 dias fora de casa, sem dormir na minha cama. 34 dias num hotel. Eu cheguei agora de manhã de Goiânia, ontem eu dormi no hotel. Acabei de dar palestra à noite, fui para o hotel, acordei 5 horas da manhã, peguei o avião, vim direto para cá. Falo às 2 da noite, amanhã estou em outro lugar, terça estou em Anápolis, quarta estou não sei aonde, até dia 8 de abril, que é quando eu volto para casa. Porque projeto divino tem efeito colateral. Se você não quiser lidar com esse efeito colateral, vai lidar com outra desgraça na vida. Vai lidar com a insatisfação de não ter um emprego, de não ser relevante. Você vai estar reclamando de alguma coisa, de qualquer maneira você vai estar: ninguém me ama. Ontem eu falei para o pessoal da minha equipe, eu estava num evento e como eu não costumo ir na cidade que eu fui, as pessoas estavam muito alvoroçadas para eu assinar livro, para encostar, para tirar foto. O pessoal jogando bebê, achando que eu era o Papa João Paulo II. Olha aqui pelo bebê. Eu falei: meu Deus, o que eu faço com esse bebê? Não é meu, né? Eu falei: não, graças a Deus. E eu olhei para o rapaz da minha equipe e falei assim: me tira daqui. Era muita gente. E depois chegou no hotel, eu falei: Senhor, melhor lidar com esse efeito colateral do que ser irrelevante e ninguém querer nem conversar comigo. Então, na hora você fica meio chateado, né? Muita gente em cima, te encostando e tal, dando pescotada, você não sabe de onde veio. Mas esse é o efeito colateral de estar carregando um projeto divino. Não tem jeito. Aprenda a lidar com os efeitos colaterais do que você está carregando. Quer ser líder de tal coisa e não quer ter inimigo? Então não vai ser líder, ué. Esse dia eu estava entrevistando o presidente da República e falaram assim: como é que você está lidando com tanto inimigo, com tanta crise, tanta coisa? Eu falei: eu estou lidando normalmente, porque se eu fosse inocente ao ponto de achar que eu posso ser presidente e não ter mais inimigos da época que eu era deputado, eu era muito garoto. Não tem como você mudar de nível
e não aumentar a perseguição, o efeito colateral, as armadilhas, os inimigos. Não tem como. Deus me levanta, mas você está preparado para lidar com o efeito colateral de ser levantado? Deus, eu quero tal coisa, Deus, eu quero crescer. Não quer nada. Você vai cair na primeira, você já vai estar reclamando, vai entrar em depressão. Eu não sei lidar com isso. Eu não tenho que lidar só com a parte boa não, irmão, que é ter que sair de um monte de gente que quer tirar foto contigo. Eu tenho que lidar com a parte ruim, com as críticas, com o pessoal botando o dedo na cara, me chamando de Satanás. Eu tenho cara de Satanás? Esse dia eu estava descendo assim, e aí o cara me parou. Acho que eu contei isso aqui a última vez. Fato venéreo, fato real. Ninguém riu, porque graças a Deus ninguém assiste esse cara. A irmãzinha, quando eu desci, falou assim: Satanás! Foi o irmão, Satanás. Eu falei: eu? Sou mesmo, o senhor sabe que é você. Eu falei: por que, senhor Satanás? O senhor está lendo a Bíblia no celular. Em vez de usar o tradicional conforme as escrituras. Olhei para ele e falei assim: Satangos. Ele: eu? Falei: tem outro aqui? Você está lendo essa Bíblia impressa, enquanto na época da Bíblia eram os pergaminhos. Cadê os rolos? Quero ver rolo. As pessoas sempre vão caçoar do projeto divino na tua vida. As pessoas sempre vão tentar te botar para baixo, mas não é porque elas são mais, não. Algumas até são, mas a maioria é só por inveja, elas não estão entendendo nada. Por isso que você não pode, no processo de ter que lidar com os efeitos colaterais, se ofender com ninguém, porque o único que vai paralisar é você. Quem está ofendendo não para. É se você deixar ser ofendido, você para. Então tu chamou de Satanás e faz assim, ó. E continua andando. Não para, porque quando você carrega um projeto divino, as pessoas vão tentar fazer você ficar distraído. Ah, não faz isso não, amiga, faz ano que vem. Você não anda, ó, praia, tá sol direto. Pessoas vão ser colocadas do teu lado para distrair o projeto na tua vida. Sabe por quê? Ela está fazendo isso porque ela não é a portadora do projeto, então ela quer mais que você não faça mesmo. Porque um verdadeiro amigo fala assim: olha, eu até largo o que eu estou fazendo para ajudar você a cumprir isso aí. Fique longe dos distraidores de projeto. Outros vão tentar te atacar, outros vão falar: isso é maluco, está se achando, olha lá. Hashtag se achando, tem gente se achando. É muito usado quando você começa a executar um projeto divino na sua vida. Você imagina Maria cuidando de Jesus como se fosse, que era, mas as pessoas não sabiam, Deus. As vizinhas, olha lá, mora aqui em Nazaré, se achando. As pessoas sempre vão caçoar, desfazer do projeto que Deus colocou na sua vida. Só que quem entrou para a história não foi a vizinha dela em Nazaré, foi Maria. De quem a gente está falando aqui 2000 anos depois, não foi da vizinha ou do fulano que botou o dedo na cara de Jesus. A gente está falando de Jesus, a gente está falando de Maria. Entra para a história quem leva o projeto até o final, sem distrações, sem armadilha, sem cair nas armadilhas, sem parar no meio do caminho, sabendo lidar com os efeitos colaterais que esse projeto gera. Todo projeto divino vai gerar um efeito colateral. Eu enfrento os meus, o pastor Felipe enfrenta o deles. Você enfrenta os teus, cada um aqui tem que lidar com o efeito colateral do projeto que está carregando. Uns têm que dormir menos, é um efeito colateral, porque você tem que trabalhar mais do que o normal. Outros vão ter que empreender mais na vida, vão ter que ser mais inteligentes na área financeira. Outros têm que orar mais do que o normal, porque Deus chamou para algo ministerial, espiritual. Cada um aqui vai ter um efeito colateral, assim como a grávida carrega os seus efeitos colaterais por 9 meses. Mas eu venho aqui para te dizer que quando o projeto tiver nascido e vier para a tua mão, não vai ter dor que fique na tua memória, não vai ter incômodo que fique lembrado, porque Deus, quando te entrega a recompensa, apaga as dores do passado.
Versículo 24. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Recebeu Maria como mulher e não a conheceu até que ela deu à luz ao seu filho primogênito e pôs-lhe por nome Jesus. Lembre-se sempre de honrar quem acreditou no seu projeto. Ainda que o anjo foi lá botar uma pistola na cabeça dele e falar: José, tu não vai fugir não. Mas ele ficou porque quis. Porque de um sonho ele podia ter dado desculpa. Ih, viajei nesse sonho, delirei. Deve ter sido o remédio que eu tomei antes de dormir. Ele acordou e imediatamente obedeceu. Deixa eu te falar uma coisa. Valorize quem torna o teu projeto mais fácil. Existem pessoas na minha vida que eu preciso valorizar mais do que outras, porque elas tornam o meu projeto, o projeto que Deus confiou na minha vida, mais fácil. Eu brinco muito com a minha sogra nas pregações, mas ela é uma das pessoas que tornam a minha vida bem mais fácil. Porque para eu estar aqui pregando para vocês, ela está em casa com as crianças. Porque para eu viajar e cumprir meu propósito, ela cuida de um monte de coisa. E outra coisa, de todas as pessoas falam assim: Tiago, você está acima do peso. Tiago, você é feio, você é estranho. Ela é a única que fala: meu genro é bonitão. Mamãe, eu tenho duas, nem minha esposa diz, mas minha mãe e minha sogra falam: gostei. Então eu tenho que valorizar essa mulher. Existem pessoas que você precisa valorizar, como José, que ficam do teu lado, mesmo diante dos efeitos colaterais do teu projeto. O teu projeto não é fácil. Assim, tenha misericórdia das pessoas. Coloque-se no lugar delas. Não é fácil lidar quando você, logo você, está manifestando um projeto divino. Você acha que é fácil para as pessoas que me viram quebrado, que torceram para eu quebrar, que fizeram parte do complô para falar mal de mim, para fazer tanta coisa? Você acha que é fácil para essas pessoas ver o projeto que está na minha vida hoje? Uma me ligou essa semana, uma dessas pessoas, falou: Tiago, você pode me fazer um favor de tal coisa? Eu falei: claro. E fiz de bom grado. Primeiro porque eu sou cristão e a Bíblia diz que se alguém te ferir numa face, dá outra, deixa para lá. Mas segundo, porque tem um versículo que precisa se cumprir: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça e faz o meu cálice transbordar. Ou seja, prosperidade e unção são duas coisas que teus inimigos vão ter que sentar para ver. Está na Bíblia. Eles vão ter que ver Deus te usando, é o óleo sobre a tua cabeça, e vão ter que ver a prosperidade sobre a tua vida, que é o maior respaldo aqui na terra, é ver que a pessoa está bem financeiramente, prosperada na família, prosperada no ministério. É isso que as pessoas te julgam por isso. Ninguém julga: ai, que coração lindo aquela irmã tem, muito nobre. Não é isso. Quem julga o coração, quem vê coração é Deus. As pessoas veem o que está diante dos seus olhos. E é por isso que a Bíblia diz que eles vão ver também o teu cálice transbordar, teu vinho transbordar, ou seja, a tua prosperidade. A tua prosperidade, grave isso, está escondida atrás desse projeto que está em você. As tuas melhores conexões vão acontecer quando esse projeto vier para fora. E tem muita gente que está com medo de colocar o projeto para fora, porque realmente é difícil, dá medo. Ou você acha que foi fácil para Maria anunciar que estava grávida de ninguém? Porque os projetos de Deus não têm muita explicação. Eu lembro quando eu reuni a primeira equipe para dizer que eu ia fazer o que eu faço hoje, há 4, 5 anos atrás. Só tinha um problema: 4, 5 anos atrás eu estava quebrado, arrebentado, respondendo um monte de processo, devendo milhões, com um carro todo velho, todo arrebentado. Eu reuni uma equipe e falei: nós vamos mudar o Brasil. Aí os caras: ih, caramba. É fácil eu chegar hoje aqui e falar: nós vamos mudar o Brasil. Mas esse meu argumento é o mesmo de quando eu estava arrebentado. E teve 1, 2, 3 pessoas que falaram assim: eu acredito em você. São as pessoas que eu torno a vida dela mais fácil também hoje. Eu facilito, eu honro. Porque tem gente que Deus vai colocar do teu lado, por mais louco que você for, cara, é muito doido o que você está falando, mas eu acredito.
E José teve que voltar lá em Maria e falar: olha, é difícil de engolir essa, tá? Mas eu acredito. E eu vou contigo. Deus vai colocar pessoas para irem do teu lado até o fim. Outras vão ter que sair, deixa embora mesmo, normal. Tem gente que está construindo a casa, usa o andaime, né? O andaime é muito bom. Você consegue trocar a lâmpada do segundo andar, você consegue pintar o teto, você consegue construir coisas acima da sua altura. Mas o andaime não cabe na decoração da casa. Chega uma hora que você tem que mandar o andaime embora. E tem gente que não sabe lidar com isso. Ah, mas ele me ajudou tanto. Mas ajudou na época da construção. Ele só serve para construir, ele não serve para administrar o que foi construído. Então tem coisa que você tem que entender nessa vida. O projeto de Deus na tua vida, quando manifestar, vai atrair pessoas e expulsar outros. Veio pessoas na vida de Maria e outros saíram. Veio pessoas na vida de Jesus, quando ele começou a manifestar o projeto dele na terra, e outros tiveram que ir embora. Inclusive um se matou, porque não soube lidar com isso. Espero que ninguém se mate porque te conheceu, né? Mas com Jesus, Judas não soube lidar com o projeto divino na vida dele. Então não fique assustado quando Deus te der algo que parece impossível. Porque se Ele que te deu, nem que Ele mande anjo no sonho dos outros. Se Ele te deu, nem que Ele abra a porta onde não tem, o projeto vai se cumprir. A tua prosperidade está atrás desse projeto, a vitória da tua família está atrás desse projeto. Só descobre hoje, não sai daqui sem entender qual é o projeto de Deus na tua vida. Eu descobri o meu a tempo e por isso eu estou aqui, ó, cheio de efeito colateral, mas cumprindo o meu projeto. Hoje de manhã eu acordei revoltado. Quando aquele despertador tocou 4h30 da manhã, irmão, eu não sei se você gosta de acordar cedo, mas eu tenho que me controlar para não soltar palavras que desagradam ao Eterno. E eu comecei a reclamar, foi brincadeira. Acordar de madrugada, eu estou cansado. Na hora Deus falou para mim o seguinte: Tiago, quem faz o que quer é criança. Criança faz o que quer. Eu quero isso, eu quero chocolate, eu quero sair daqui, eu não aguento mais. Criança bate pezinho. Adulto faz o que tem que ser feito. Levanta, pega o avião e vai cumprir o teu projeto. Você já cresceu. Deus vai te dar maturidade emocional, vai te fazer crescer, virar um adulto emocional, um adulto espiritual, um adulto financeiro, para você fazer o que tem que ser feito e não ficar batendo pezinho como se fosse um bebê ainda. Faz o que você tem que fazer para cumprir esse projeto. Eu declaro e profetizo isso na sua vida. Esse projeto vai se cumprir. Nenhuma armadilha, nenhum inimigo, nenhuma pessoa do teu lado para te distrair vai ser mais forte do que o projeto que está em você. Deus vai realizar em pouco tempo. E tudo que você está sonhando para a tua vida e para o teu futuro, que está escondido atrás desse projeto, está começando a chegar na tua vida. Está começando a chegar na tua casa, nos teus negócios, nos teus empreendimentos, nos teus sonhos. Eu encerro só dizendo o seguinte: somente quando esse projeto estiver em evidência, você vai conhecer as pessoas que vão te colocar nos palácios. Somente quando esse projeto estiver em evidência, você vai receber, inclusive financeiramente, aquilo que precisa para cumprir o teu destino na terra. Somente quando esse projeto estiver em evidência, você vai a lugares que nunca sonhou em ir. Deixa eu te falar uma coisa, nunca despreze o projeto, porque ele sempre começa pequeno. O que nasce grande é monstro. Tudo que é perfeito nasce pequeno e vai crescendo. Quem tem iPhone aqui? Levanta. Quem tem um iPhone? Nós vamos tirar a oferta de iPhone hoje. Quem tem? Ninguém mais tem. O pastor meu, desculpa, é Samsung. Não tem. Olha só. Isso aqui é uma bênção, não é? Você consegue viver sem isso? Não consigo. Só que isso aqui nasceu na garagem dos pais adotivos de Steve Jobs. É grande hoje, há 20 anos atrás era uma garagenzinha, era muito pequeno. Projetos que vão mudar o mundo inteiro, como o smartphone mudou,
nascem pequenos, lá dentro da tua casa, no teu quarto de oração, nasce aí no teu coraçãozinho, mas eles se tornam grandes e mudam muitas vidas. Se você acredita nisso, aplauda o Senhor com toda a tua força. Se você acredita que esse projeto está na tua direção, aplauda o Senhor. Fica de pé, eu quero orar por você. Muito obrigado, Jesus. Porque existem projetos. Ficaremos grávidos de projetos hoje. Vamos carregar projetos hoje que vão mudar a nossa vida para sempre. Esse projeto vai mudar a história das tuas gerações. Vou repetir. Esse projeto vai mudar a história das tuas gerações. Escuta. Há umas semanas atrás eu fui no maior grupo editorial do mundo assinar um contrato. E tinha uma família saindo de uma sala e o diretor falou assim para mim: sabe quem são eles? Eu falei: não, são a família do fulano de tal, um dos maiores escritores brasileiros de 100 anos atrás. Eu falei: é mesmo? Eles são os netos e aqueles pequenininhos são os bisnetos. O que eles vieram fazer aqui? Pegar os direitos autorais, que é tantos mil, quase que eu caí para trás. Os netos e os bisnetos estão comendo do que o bisavô plantou, do projeto que saiu da mão do bisavô. Os teus filhos e os filhos dos teus filhos vão comer do projeto que sai da tua mão. Você vai ser abençoado, próspero e vai em frente nessa vida. Muita gente vai acreditar que Deus existe por causa de você, pelo que aconteceu. Eles viram da onde você saiu e estão vendo para onde você está indo. É inacreditável. Eu quero declarar sobre a tua vida que não haverá armadilhas ou efeitos colaterais maiores do que o projeto que está em você. Maria teve que lidar com rejeição, teve que lidar com a dúvida, teve que lidar com o ceticismo das pessoas. Maria teve que lidar com a incredulidade de muita gente, mas ela não desistiu do projeto por causa disso. Teve que lidar com as fofocas. Imagina você numa cidade pequena como Nazaré falar que está grávida do Espírito Santo. Quantas fofocas, quantas difamações vieram, mas ela não parou por causa disso. Difamação não pode te parar, ofensa não pode te parar, me disse não pode te parar. Nada pode parar o projeto que está em você. Nada pode parar o projeto que está em você. Está em você, já era, é para você. As pessoas podem até tentar fazer parecido, mas já está contigo, já era. Quando Deus dá algo para a gente, é original. A cópia nunca vai ter efeito, nunca vai ter um efeito parecido com o original. Se você só não parar, se você só não desistir, já aconteceu. Para Deus já aconteceu. Agora é só um caminho, só continua andando. Vai vir crítica, vai vir fofoca, vai vir armadilha, vai vir não sei o que, continua andando. Porque quando Deus coloca um projeto, é só continuar gerando. É só continuar gerando. É só continuar gerando. Não tem jeito de parar. É Deus que colocou. Não tem jeito de parar o que Ele colocou em você. Não tem jeito, só se você decidir parar. Nenhuma força externa pode parar o que Deus confiou em você. Nenhuma força externa. Só você pode parar. Eu venho aqui nessa manhã para te dizer que o que Ele confiou na tua mão, o projeto que Ele colocou para ser gerado em você, vai nascer. Vai nascer. Você vai ter Ele nos braços. E quando Ele nascer, você vai começar a viver os melhores dias da tua vida. Você vai começar a viver os melhores dias da tua vida. Eu lembro quando eu falei pela primeira vez com alguns amigos. Por isso que hoje eu falo muito sobre você não compartilhar teu sonho com quem não sonha contigo. Não mostre seu futuro para quem não vai estar lá com você. Sabe por quê? Porque eu lembro quando eu comecei a escrever meu primeiro livro, eu compartilhei assim num grupo de amigos. Eu falei: cara, estou escrevendo um livro. Todos falaram assim: você? Com que experiência? Você sabe português, por acaso? E começaram a jogar só palavras depreciativas. Porque quando as pessoas não são autoras do projeto, às vezes elas tentam ser barreira para esse projeto. A única coisa que eu fiz foi fechar meus ouvidos e continuei escrevendo. O final da história vocês já sabem. Fecha teus ouvidos para tudo que vem contra o projeto. O final da história, o Brasil inteiro vai saber. Nós declaramos em nome de Jesus que a paz, a segurança, a proteção e a prosperidade do alto está sobre a igreja, sobre os irmãos e irmãs aqui
Declaramos, Senhor, que esse projeto divino que está sendo gerado neles dará frutos e frutos em abundância. As gerações deles vão desfrutar disso. As gerações deles vão comer dessa bênção. Nós declaramos isso na autoridade do Messias, declaramos isso na autoridade do nome de Jesus. Que esse projeto venha para fora, flua e abençoe a vida de um monte de gente. Abre teus olhos. Eu preciso falar contigo nesse momento sobre isso. É a chave da mensagem. Como você identifica se o projeto que está em você vem de Deus ou não? Você vai falar, pode ser só um sonho pessoal meu. Quero fazer tal coisa. Eu acho que... Como é que você identifica o que vem de Deus, um projeto divino, e um projeto teu? É muito fácil. Um projeto teu, só você sai ganhando. Num projeto divino, como Jesus saindo de Maria, a humanidade sai ganhando. Se o teu projeto vai abençoar muita gente, se o teu projeto vai fazer muita gente comer, se o teu projeto vai alimentar, vai abençoar, vai chegar em muita gente, quer dizer que isso é de Deus, porque o diabo não dá nada para ninguém. Se o que está no teu coração aí, quando se cumprir, muita gente vai ser beneficiada, eu tenho uma boa notícia para você. Você já tem um projeto divino na tua vida. Você já tem um projeto de Deus em você. Deus te abençoe. Deus prospere tua casa. Deus prospere tua família.